Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, meus amados, hoje é: quando a igreja começou? Quando a igreja começou? Então vamos lá, de forma bastante rápida e resumida, como eu tenho feito em outros vídeos. Resposta: a igreja começou no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, quando Jesus morreu e ressuscitou. A palavra traduzida, no caso a igreja, vem de duas palavras gregas que em conjunto significam chamadas ou chamada do mundo para Deus. Entendeu aí? Chamada do mundo para Deus. A palavra é usada em toda a Bíblia para se referir a todos aqueles que nasceram de novo, João 3,3. Pela fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, Romanos 10, 9, 10 diz assim, que a palavra igreja, quando usada em referência a todos os crentes, em todos os lugares, é sinônimo de quê? De que termo? Corpo de Cristo. Romanos 10, 9, 10 diz o quê? Se eu confessar a Jesus como meu Senhor e Salvador, crendo no coração, eu tenho a salvação. Então, igreja é isso. Igreja, a palavra igreja também denota a questão do religare, como é referido à religião. A religião não é traduzida, pelo menos se traduzia, hoje está muito complicado até, né? É até pejorativo. Mas se nós formos estudar, religião é religarem com Deus. Religar o homem com Deus. Igreja é ligado a Deus. Se religião é religar o homem a Deus, a igreja é a ligação com Deus. Entende? Mas aqui, o que eu estou falando aqui nesse sentido? Eu quero dizer que igreja somos nós. Igrejas são pessoas. E quando elas se reúnem, seja onde for, ali o Senhor está. Se tiver para trazer o ensino, tiver comunhão, partir do pão e orações, essas quatro coisas básicas, ali está um propósito. Então a igreja, volto lá atrás, qual foi a pergunta? Quando a igreja começou? Ora, a igreja começou e a igreja precisa continuar. Não adianta nada começar uma coisa e não dar continuidade. Não teria propósito, não teria sentido, tá? Então vamos lá. Nesse termo, igreja é o corpo de Cristo. Efésios 1, 22 e 23 e Colossenses 1, 18. Dá uma olhadinha na sua Bíblia depois aí, volta o vídeo e acesse aí pegando essas passagens, tá bom? Vamos lá. A palavra igreja aparece pela primeira vez em Mateus 16, quando Jesus diz a Pedro: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 18. A pedra aqui é a declaração que Pedro fizera: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Versículo 16. Então, a pedra aqui é a declaração que Pedro fizera: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá? Então, essa verdade sobre Jesus é o alicerce da igreja que tem florescido por mais de 2000 anos. Tá? Todo aquele que faz dessa verdade um fundamento, no caso a sua própria vida, torna-se membro quando se reúnem, parte desta igreja, ou dessa membresia, ou do corpo de Cristo. Não importa onde estejam, importa que se estejam juntos, ali tem um propósito. Se houver um propósito, então chamaremos de igreja. Atos 16, 31, depois dá uma conferida lá. As palavras de Jesus, eu edificarei a minha igreja, foram uma previsão do que estava prestes a acontecer quando ele enviou o Espírito Santo para habitar nos crentes. Depois da sua morte, isto aconteceu para que o crente, o Filho de Deus, nascido de novo, não estivesse sozinho, mas estivesse como um selo de Deus, a presença da terceira pessoa da Santíssima Trindade na vida daquele que seria salvo. Tá? João 15, 26 e 27 e o 16, 13.
Jesus ainda tinha que passar pela cruz, experimentar a ressurreição, para que depois viesse sim essa formação de discípulos de fato, né? Então entendemos em parte o cumprimento de tudo isso que Jesus tinha vindo para fazer e cumpriu e realizou o seu papel. Depois da sua ressurreição, Jesus não permitiu que seus seguidores começassem a obra que lhes dera para fazer com os seus discípulos e suas nações, enquanto não fossem instruídos. Então Jesus os instruiu. Então isso tudo aconteceu, houve ali uma espera, aguardando. Quando isso aconteceu, aí o próprio Cristo, ensinando ali seus discípulos, dizendo o que ia acontecer, ele foi crucificado, né? E ele falou assim o seguinte, antes da sua morte, sigam e façam o mesmo. Então Jesus morreu e deixou aí, no caso, os seus discípulos. E disse que fizesse discípulos de todas as nações. Discípulo fazendo discípulo, tá? Então Mateus 28, 19 e 20 é a grande comissão, até que o Espírito Santo tivesse vindo, em Atos 1, 4 ao 5. Então se você pegar aqui Mateus 18, 19 e 20, né? Aí você lê na sequência Atos 1, 4 e 5, tá? Então a grande comissão era para ir e fazer discípulo, tá? Então as pessoas em seguida foram cheias do Espírito Santo, batizadas, receberam o selo de Deus, e aí veio do alto esta bênção para que elas fossem para todas as nações, todas as terras, todos os povoados, as cidades, as nações, os confins da terra. Tá? Então o livro de Atos detalha o início da igreja e sua propagação miraculosa através do poder do Espírito Santo. 10 dias depois de Jesus ter subido ao céu, Atos 1:9, o Espírito Santo foi derramado sobre 120 seguidores de Jesus, que o esperavam, estavam ali reunidos em oração. Atos 1:15, 2:1 e 4. Os mesmos discípulos que tinham tremido por medo de serem identificados com Jesus, lá em Marcos 14, 13 ao 50, foram subitamente capacitados e agora sim, de forma ousada, proclamavam o Evangelho, a vinda do Messias e aquele que havia ressuscitado, validando sim essas maravilhas com milagres e sinais. Atos 2, 4, 41, o 3, 6 ao 7 e o 8 ao 7. Tá? Então milhares de judeus de todas as partes do mundo e todas as pessoas que estavam ali em Jerusalém participaram aí desse Pentecoste, tá? Porque estavam no período dessa festa, que é a festa do judeu, que eles comemoram, tá certo? Então, se você for estar lendo aqui, naquele tempo, todos eles foram salvos e batizados, acrescentando diariamente à igreja, ao corpo de Cristo, as pessoas, a comunidade. Eu estou aqui desmistificando o CNPJ, desmistificando a placa. Então, igreja não é um lugar. Igreja não é um lugar que você vai. Igreja é o que você é. Então, igreja é o ser humano, seja ele pessoal ou seja ele no grupo, tá certo? Então, eles espalharam essa mensagem, levando para todos os cantos. Então a igreja espalhou e iam pregando o evangelho, ia crescendo, iam rompendo, tá certo? Por todas as partes da terra conhecida naquela época. Então Atos 8, 4, 11, 19 e 21, tá? Então o início da igreja envolveu os judeus em Jerusalém, mas ela logo se espalhou por todos os cantos. Os grupos estavam ali. Se você pegar Atos 10 ali, lê de carreirinha, pega Atos dos Apóstolos e lê do início, vai lendo de carreirinha, coisa mais linda, você vai entender melhor o que eu estou falando, tá? Então a mensagem de salvação não se limitava apenas aos judeus, Deus tinha vindo também para os gentios, para os outros povos, então não somente judeu, mas todos os outros povos. Resumidamente, o judeu negou, não aceitou, não creu, então aí o evangelho se espalhou, tá certo? Então vamos lá. Mais um trecho para você aqui. Eu estou indo já para o final. Embora as perseguições e as situações que houveram logo em seguida, porque estava sendo ensinado
trazendo um ensino que agora era do Messias, uma palavra que agora fazia sentido para o Novo Testamento, já que o Velho Testamento havia se cumprido cabalmente, literalmente, por Cristo Jesus. Então ele veio para cumprir o velho e agora está apresentando um novo tema, tá certo? Então Deus projetou, trouxe isso para a igreja, formando a sua igreja, trazendo à igreja e aos povos as boas notícias, para que fossem alcançadas as nações, as tribos, os povos, as línguas e todos aqueles que estivessem para ouvir, né? Então, Deus ele traz aqui e continua até os dias de hoje. João 14, 13 e 1, João 14, 3, 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, quando finalmente estaremos unidos com ele para sempre, como a sua noiva, Efésios 5, 27, 2 Coríntios 11, 2, Apocalipse 19, 7, tá? Então eu trouxe assim essas passagens, depois você volta o vídeo, dá uma olhadinha na sua Bíblia, eu estou te instigando, gostaria muito que você estivesse lendo, porque nós precisamos ler, nós precisamos nos encher da palavra de Deus, principalmente nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Jesus está aí à beira, batendo a porta, então a porta é Jesus, e você precisa entrar por ela, para que você seja salvo. Então não sei qual é a sua fé, ou a fé que você professa, não importa, mas que essa palavra esteja na sua vida. Então, como eu disse aqui, desde o início, volto a frisar, já terminei, tá? Quando a igreja começou, tá? Então a igreja começou em Pentecoste e ela vai até o dia do arrebatamento, até que a igreja seja tirada, seja levada da terra para o céu. Ah, não se esqueça, este canal tem o nome Carlos Zanino. Se você entrar lá na pesquisa, YouTube, claro, Carlos Zanino, você vai encontrar esse canal. Se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações para estar recebendo novos vídeos praticamente todos os dias. Deixe o seu like ou dislike e um tema que você, se quiser sugerir um tema aí, deixa nos comentários. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. Até um próximo vídeo.